Você já percebeu que algumas pessoas passam a vida inteira tentando ser boas, compreensivas, presentes para todo mundo e ainda assim terminam se sentindo culpadas? Como se precisassem justificar cada escolha, cada limite, cada silêncio, cada mudança. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja cansada, mas não do jeito que imagina. Porque existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, não vem da idade, não vem das responsabilidades. Vem de algo muito mais silencioso. Vem de passar anos explicando quem você é para pessoas que já haviam decidido quem você deveria ser. E existe uma verdade difícil que quase ninguém tem coragem de dizer. Quanto mais você tenta convencer certas pessoas, menos você consegue sentir a si mesma. Porque toda a energia usada para provar quem você é deixa de ser usada para simplesmente existir. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Porque alguma coisa dentro de você já percebeu que continuar do mesmo jeito não está funcionando. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que a maioria das pessoas só descobre tarde demais. E quando você entender isso, vai perceber que o problema nunca foi sua capacidade de se explicar. O problema era outro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você já teve a sensação de terminar uma conversa completamente exausta, mesmo sem ter brigado com ninguém? Sem levantar a voz, sem discutir, sem enfrentar nenhum conflito direto. E ainda assim, sentir como se tivesse corrido uma maratona emocional. Talvez isso tenha acontecido hoje. Talvez tenha acontecido esta semana. Ou talvez esteja acontecendo há anos. Você já teve a sensação de terminar uma conversa completamente exausta, mesmo sem ter brigado com ninguém, sem levantar a voz, sem discutir? Porque existe um tipo de cansaço que quase ninguém consegue identificar. Um cansaço que não aparece nos exames. Não melhora com férias. Não desaparece depois de uma boa noite de sono. É o cansaço de quem passou tempo demais tentando ser compreendida. De quem passou anos explicando, justificando, traduzindo, defendendo, tentando encontrar as palavras certas para finalmente ser vista da forma como realmente é. E talvez a parte mais dolorosa seja esta. Mesmo depois de todo esse esforço, você continua se sentindo incompreendida, como se existisse uma distância invisível entre quem você é e aquilo que as pessoas enxergam. Uma distância que você tenta atravessar todos os dias, mas que nunca parece diminuir. E existe uma razão para isso. Uma razão que muda completamente a forma como você entende esse problema. Mas antes de chegar nela, eu quero que você se faça uma pergunta. Uma pergunta simples. Quantas vezes você explicou algo sobre si mesma nos últimos 7 dias? Talvez uma escolha, talvez uma decisão, talvez um limite, talvez uma necessidade, talvez apenas um sentimento. Agora pense em outra coisa. Quantas dessas explicações realmente mudaram alguma coisa? Quantas realmente fizeram alguém enxergar você de forma diferente? Porque existe uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas leva décadas para descobrir. E quando descobre, nunca mais consegue olhar para a própria vida da mesma maneira. A verdade é que nem toda explicação aproxima. Algumas apenas drenam. Existe um momento muito específico na vida de certas pessoas. Talvez você reconheça esse momento imediatamente.
Você está conversando. Tudo parece normal. Até que alguém faz uma observação, uma pergunta, uma expressão, um comentário aparentemente inocente. E naquele exato instante, algo acontece dentro de você. Você sente necessidade de explicar. Não porque mentiu, não porque fez algo errado, não porque está escondendo alguma coisa, mas porque sente que precisa garantir que será compreendida. E é aqui que tudo começa. Porque essa necessidade parece pequena, parece inofensiva, parece até madura. Mas existe uma diferença gigantesca entre compartilhar quem você é e defender quem você é. Compartilhar nasce da liberdade. Defender nasce do medo. E a maioria das pessoas não percebe quando deixou uma coisa para viver a outra. Elas apenas continuam falando, detalhando, esclarecendo, tentando mais um pouco, como se a próxima explicação finalmente produzisse o resultado que as anteriores não conseguiram produzir. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas. Não porque falam demais, mas porque carregam uma responsabilidade que nunca foi delas. A responsabilidade de controlar como serão interpretadas. E ninguém consegue controlar isso. Ninguém. Clara passou boa parte da vida acreditando que conseguia. Ela era inteligente, sensível, atenta. Daquelas pessoas que conseguem perceber o clima de uma sala em poucos segundos. Conseguia sentir quando alguém estava desconfortável, quando alguém estava magoado, quando alguém precisava de apoio, quando alguém estava se afastando. E por muito tempo, ela acreditou que essa habilidade era apenas uma qualidade. Mas um dia, percebeu algo diferente. Percebeu que estava usando essa sensibilidade para monitorar constantemente a forma como era percebida. Como se estivesse sempre ajustando quem era para evitar mal-entendidos. E isso acontecia o tempo inteiro. Quando expressava uma opinião, quando dizia não, quando precisava de espaço, quando fazia escolhas que outras pessoas não compreendiam, quando mudava de direção, quando crescia, principalmente quando crescia. Porque existe uma coisa curiosa sobre crescimento. As pessoas costumam apoiar sua evolução, até que ela comece a desafiar a versão de você que elas aprenderam a conhecer. E quando isso acontece, muitas delas resistem. Não porque não gostam de você, mas porque mudanças exigem atualização. E nem todo mundo está disposto a atualizar a própria percepção. Então, elas continuam enxergando uma versão antiga. Enquanto você continua tentando explicar quem se tornou. E é aí que nasce uma das formas mais silenciosas de sofrimento emocional. Você começa a gastar energia tentando convencer pessoas a enxergarem alguém que você já sabe que é. Mas existe algo ainda mais profundo. Porque a necessidade de se explicar raramente nasce na vida adulta. Ela costuma nascer muito antes. Numa época em que você nem tinha palavras para entender o que estava acontecendo. Talvez tenha sido numa sala de aula, talvez dentro de casa, talvez numa conversa esquecida pelo tempo. Você expressou algo verdadeiro, algo genuíno, algo que vinha de você. E aquilo não foi recebido, foi ignorado, minimizado, corrigido, ridicularizado. Da próxima vez, preciso me explicar melhor. Parecia uma boa estratégia. E talvez realmente tenha sido. Naquela época.
naquele contexto, naquela fase da vida. Mas os anos passaram, a criança cresceu e a estratégia ficou. Hoje, alguém levanta uma sobrancelha e você sente necessidade de explicar. Alguém fica em silêncio e você sente necessidade de explicar. Alguém interpreta algo de forma diferente e você sente necessidade de explicar. Como se sua tranquilidade dependesse disso. Como se sua paz dependesse disso. Como se seu valor dependesse disso. Mas existe uma pergunta que Clara levou décadas para fazer. Uma pergunta que talvez mude alguma coisa dentro de você também. E se eu não precisasse convencer ninguém? Quando essa pergunta apareceu pela primeira vez, ela pareceu absurda. Porque Clara acreditava que compreensão era uma necessidade básica. Acreditava que ser entendida era fundamental. Acreditava que relacionamentos saudáveis dependiam disso. E até certo ponto, ela estava certa. Mas havia uma diferença que ela ainda não conseguia enxergar. A diferença entre comunicação e aprovação. Entre compartilhar e convencer. Entre conexão e validação. Ela ainda confundia essas coisas, como muitas pessoas confundem. Até perceber algo que mudou tudo. Algumas pessoas não estão tentando entender você. Estão tentando confirmar a ideia que já construíram sobre você. E essas são coisas completamente diferentes. Quando alguém quer compreender você, existe abertura, existe curiosidade, existe troca, existe espaço para descoberta. Mas quando alguém apenas quer confirmar uma narrativa, não importa quantas explicações você ofereça, elas serão encaixadas dentro da história que aquela pessoa já decidiu acreditar. E talvez esta seja uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ela destrói uma esperança muito antiga. A esperança de que a explicação perfeita exista. A esperança de que exista uma combinação de palavras capaz de transformar qualquer julgamento em compreensão. A esperança de que se você tentar o suficiente, finalmente será vista. Mas existe uma liberdade escondida dentro dessa descoberta. Porque quando você percebe que nem toda incompreensão pode ser resolvida, você para de carregar a responsabilidade de resolver todas elas. E é exatamente aí que a transformação começa. Não quando o mundo muda, não quando as pessoas mudam, mas quando você finalmente começa a enxergar o peso que vem carregando. Um peso que nunca deveria ter sido seu. Existe um tipo de exaustão que poucas pessoas conseguem explicar. Porque ela não parece exaustão. Ela se disfarça. Às vezes parece responsabilidade. Às vezes parece maturidade. Às vezes parece empatia. Às vezes parece amor. Mas não é. É desgaste. Desgaste acumulado. Desgaste silencioso. Desgaste de quem passou tanto tempo administrando as percepções dos outros que esqueceu de cuidar da própria realidade interior. E o mais perigoso é que isso acontece devagar. Ninguém acorda numa manhã e percebe: hoje comecei a me abandonar. Não. O abandono de si mesma acontece em pequenas parcelas, pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenas adaptações. Primeiro você deixa passar algo que incomodou. Depois ajusta uma opinião para evitar conflito. Depois diminui uma necessidade para não parecer exigente. Depois engole uma emoção porque não quer gerar desconforto. E quando percebe, já está vivendo muito mais conectada às expectativas externas do que à própria verdade. E isso cobra um preço. Sempre cobra.
Talvez você conheça essa sensação. Você passa o dia inteiro resolvendo coisas, atendendo pessoas, cumprindo responsabilidades, respondendo mensagens, organizando problemas, sendo forte, sendo presente, sendo disponível. Mas quando finalmente chega um momento de silêncio, algo estranho acontece. Você sente um vazio. Não porque sua vida esteja vazia, mas porque passou tanto tempo voltada para fora que perdeu contato com o que existe dentro. E nesse momento surge uma pergunta desconfortável. Uma pergunta que Clara começou a fazer para si mesma. O que eu realmente quero? Não o que esperam de mim. Não o que preciso fazer. Não o que devo resolver. O que eu quero? E, para sua surpresa, a resposta demorava para aparecer. Às vezes, não aparecia, porque existe uma consequência invisível de passar anos priorizando a leitura dos outros. Você perde prática na leitura de si mesma. Fica especialista em perceber o ambiente, mas estranha a própria voz. Reconhece a necessidade de todo mundo, mas não consegue identificar a sua. Entende perfeitamente o que os outros sentem, mas encontra dificuldade quando tenta nomear o que está acontecendo dentro de você. E essa desconexão dói, porque nenhuma pessoa nasceu para viver distante de si mesma. Foi nessa fase que Clara começou a sentir uma emoção que a assustou. A raiva. Não uma raiva explosiva, não uma raiva agressiva, mas uma raiva profunda, silenciosa, íntima. A raiva de perceber quanto havia entregado, quanto havia cedido, quanto havia se esforçado, quanto havia explicado, sem receber de volta aquilo que realmente procurava. Porque durante muito tempo ela acreditou que mais esforço produziria mais compreensão, mais paciência produziria mais reciprocidade, mais clareza produziria mais acolhimento. Mas a vida continuava mostrando outra coisa. E quanto mais ela enxergava isso, mais a raiva aparecia. Até que um dia compreendeu algo importante. Aquilo não era apenas raiva. Era luto. Luto pela mulher que ela precisou ser. Luto pelas partes de si mesma que ficaram pelo caminho. Luto pelos anos investidos em batalhas que nunca poderiam ser vencidas. Luto pelas conversas intermináveis, pelas justificativas repetidas, pelas tentativas de convencer pessoas que já haviam decidido não compreender. Porque existe uma dor muito específica em perceber que você gastou energia tentando abrir portas que nunca tiveram intenção de se abrir. E essa dor merece ser sentida. Não para que você permaneça nela, mas para que consiga atravessá-la. Porque toda transformação verdadeira exige uma despedida. E Clara precisava se despedir de uma crença antiga. A crença de que sua paz dependia da compreensão de outras pessoas. Talvez esta seja uma das maiores armadilhas emocionais da vida adulta. A ideia de que ser compreendida é a mesma coisa que ser validada. Mas não é. E quando essas duas coisas se misturam, algo perigoso acontece. Você começa a entregar seu bem-estar para o julgamento alheio. Começa a depender da aprovação externa para confirmar aquilo que já sabe internamente. Começa a duvidar da própria experiência, da própria percepção, da própria verdade. E aos poucos, sua vida deixa de ser guiada por quem você é. Passa a ser guiada pela reação dos outros. É como viver olhando constantemente para um espelho quebrado. Cada pessoa devolve uma imagem diferente, uma opinião diferente, uma interpretação diferente.
E você tenta organizar todos aqueles reflexos para descobrir quem realmente é. Mas existe um problema. Nenhum deles é você. São apenas versões, percepções, projeções. E nenhuma delas tem autoridade para definir sua essência. Foi nesse período que Clara teve uma das descobertas mais importantes da sua vida. Ela percebeu que estava participando de um tribunal invisível. Um tribunal que existia apenas dentro da sua mente. Todos os dias, em todas as situações. Sempre que alguém discordava. Sempre que alguém questionava. Sempre que alguém interpretava algo de forma errada. Ela imediatamente assumia 3 papéis: ré, advogada e testemunha. Acusava a si mesma, defendia a si mesma, tentava provar a si mesma, tudo ao mesmo tempo. E o mais impressionante, ninguém havia pedido isso. Ela entrou naquele tribunal sozinha, anos atrás, e nunca mais saiu. Até começar a perceber uma verdade transformadora. Nem toda acusação merece defesa. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda interpretação exige correção. Nem toda pessoa precisa entender você. Quando essa compreensão começou a amadurecer, algo curioso aconteceu. Clara passou a notar seus impulsos. Pela primeira vez. Ela observava o momento exato em que surgia a necessidade de explicar. O instante preciso em que sentia vontade de justificar. A urgência de esclarecer. A ansiedade de corrigir uma percepção equivocada. E em vez de obedecer imediatamente, ela começou a observar. Apenas observar. Como quem assiste uma onda se formando. E isso mudou tudo. Porque existe uma diferença enorme entre sentir um impulso e seguir um impulso. Uma diferença enorme entre perceber uma emoção e ser controlada por ela. E dentro desse pequeno espaço, nasceu algo novo. Liberdade. Mas a verdadeira virada aconteceu numa tarde comum. Não houve música dramática, não houve revelação cinematográfica, não houve grande confronto. Foi apenas uma conversa. Uma conversa parecida com dezenas de outras que ela já tinha vivido. A mesma dinâmica, o mesmo desgaste, a mesma tentativa de explicar, a mesma resistência do outro lado. E então, no meio de uma frase, ela parou. Não porque perdeu argumentos. Não porque desistiu. Não porque concordou. Ela apenas percebeu que não queria mais ocupar aquele papel. Não queria mais transformar sua existência em defesa. Não queria mais transformar sua verdade em apresentação. Não queria mais transformar cada desacordo em um julgamento. Então, ela ficou em silêncio. E algo extraordinário aconteceu. Nada. Absolutamente nada. O mundo não acabou. A relação não desmoronou. O céu não caiu. Ela continuou ali, inteira, presente, viva, sem uma explicação adicional, sem uma justificativa extra, sem um último argumento. E naquele instante, ela sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Leveza. Como alguém que finalmente coloca no chão uma mala carregada durante anos. Uma mala tão pesada que já havia esquecido como era caminhar sem ela. E talvez essa seja uma das maiores descobertas que um ser humano pode fazer. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa explicar tudo. Você não precisa convencer todo mundo.
Porque existe uma vida esperando do outro lado dessa necessidade. Uma vida mais silenciosa, mais leve, mais verdadeira. E Clara estava apenas começando a encontrá-la. Existe uma pergunta que eu quero que você carregue consigo pelos próximos minutos. Talvez ela seja mais importante do que qualquer resposta que este vídeo possa oferecer. Se você parasse de se explicar para todo mundo a partir de hoje, quem você seria? Não o que faria, não o que diria, não como os outros reagiriam. Quem você seria? Porque existe uma diferença enorme entre viver uma vida e defender uma vida. E talvez, sem perceber, você tenha passado anos fazendo a segunda coisa. Tentando justificar escolhas. Tentando justificar limites. Tentando justificar mudanças. Tentando justificar necessidades. Tentando justificar sentimentos. Como se existir não fosse suficiente. Como se sua verdade precisasse de autorização para ser verdadeira. Mas aqui está algo que pode mudar a forma como você enxerga a si mesma. Sua verdade não precisa ser aprovada para existir. Ela só precisa ser reconhecida por você. Existe uma coisa curiosa sobre a maturidade emocional. Muita gente acredita que amadurecer significa aprender a explicar melhor. Mas não. Amadurecer é aprender o que não precisa mais ser explicado. Pense em quantas conversas da sua vida produziram apenas desgaste. Quantas tentativas terminaram exatamente no mesmo lugar onde começaram. Quantas vezes você saiu emocionalmente exausta, não porque estava errada, mas porque estava tentando transformar resistência em compreensão. E existe uma libertação profunda quando você percebe algo simples. Você não pode convencer alguém a enxergar aquilo que ela não quer ver. Você não pode obrigar alguém a abandonar uma narrativa que lhe é conveniente. Você não pode construir abertura dentro de alguém usando apenas esforço. Porque conexão verdadeira exige duas pessoas, não apenas uma. E talvez tenha sido esse o peso que você carregou durante tanto tempo. Você estava tentando fazer sozinha um trabalho que sempre exigiu dois lados. Clara demorou anos para compreender isso. Porque durante muito tempo ela confundiu compreensão com amor. Acreditava que ser amada significava ser entendida. Acreditava que relações saudáveis eram aquelas onde nunca existiam mal-entendidos. Acreditava que se alguém a amasse de verdade, conseguiria enxergá-la exatamente como ela era. Mas a vida ensinou outra coisa. Nem todo mundo que ama você entende você. E nem todo mundo que entende você ama você. São experiências diferentes. Porque existem pessoas que amam a versão de você que não ocupa espaço. A versão que cede. A versão que acomoda. A versão que explica. A versão que se adapta, a versão que continua disponível mesmo quando está cansada. Mas existe outro tipo de amor. Um amor mais raro, mais silencioso, mais maduro. O amor de quem permite que você exista sem defesa, sem justificativa, sem apresentação, sem esforço constante para ser aceita. E quando você encontra esse tipo de amor, algo muda dentro de você. Porque percebe que nunca esteve procurando apenas compreensão. Estava procurando segurança. E segurança não nasce quando finalmente entendem você. Segurança nasce quando você deixa de depender disso. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem emocionalmente esgotadas. Não porque fazem demais, mas porque sustentam demais. Sustentam expectativas, sustentam interpretações, sustentam versões antigas de si mesmas,
sustentam relações inteiras, sustentam a necessidade de serem constantemente compreendidas. E ninguém consegue carregar tudo isso sem pagar um preço. Em algum momento, o corpo fala, os ombros endurecem, a respiração encurta, o sono não descansa, a mente não desacelera. E a pessoa começa a acreditar que existe algo errado com ela, quando na verdade, talvez esteja apenas cansada de carregar um peso que nunca lhe pertenceu. Existe uma imagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo. Imagine uma casa, sua casa interior, o lugar onde você existe antes da opinião dos outros, antes das expectativas, antes dos julgamentos, antes das interpretações. Agora imagine que durante anos essa casa permaneceu com todas as portas abertas. Qualquer opinião entrava, qualquer crítica entrava, qualquer projeção entrava, qualquer expectativa entrava. E pouco a pouco, você começou a confundir o clima de fora com a temperatura real da sua própria casa, até esquecer onde terminava o mundo e onde começava você. Soberania emocional não significa construir muros, não significa se fechar, não significa se tornar indiferente. Significa aprender a escolher o que entra. Significa aprender que nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Nem toda crítica merece residência permanente no seu coração. Nem toda interpretação merece autoridade sobre sua identidade. E talvez essa seja uma das habilidades mais importantes da vida adulta. Ouvir sem absorver tudo. Amar sem carregar tudo. Acolher sem abandonar a si mesma. Há pessoas que passam a vida inteira buscando aceitação. E há pessoas que, em algum momento, descobrem algo diferente. Descobrem que a paz não nasce da aceitação. Nasce da coerência. Nasce quando aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e aquilo que você vive começam finalmente a caminhar na mesma direção. E quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa. Você para de sentir urgência para convencer. Para de transformar cada desacordo em ameaça. Para de transformar cada mal-entendido em emergência. Porque existe uma tranquilidade profunda em saber quem você é. Quem sabe quem é, não precisa vencer todas as discussões. Quem sabe quem é, não precisa corrigir todas as interpretações. Quem sabe quem é, não precisa convencer todo mundo. Porque compreende uma verdade simples. A interpretação de alguém não altera a sua essência. Ela altera apenas a percepção daquela pessoa. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Nunca foram. Talvez você ainda esteja aprendendo isso. Clara ainda está. Eu também. A maioria das pessoas está. Porque essa não é uma linha de chegada. É uma prática. Uma escolha diária. A escolha de voltar para si mesma. A escolha de não abandonar a própria verdade para comprar pertencimento. A escolha de não negociar paz interior em troca de aprovação. A escolha de permanecer inteira, mesmo quando não é completamente compreendida. E talvez seja exatamente aqui que a liberdade começa. Não quando finalmente entendem você, mas quando você deixa de depender disso para continuar vivendo. Porque existe uma vida inteira esperando do outro lado dessa necessidade. Uma vida mais leve, mais honesta,
mais presente, mais sua. E ela começa num momento muito menor do que as pessoas imaginam. Não começa numa grande decisão. Não começa numa revolução. Não começa numa conversa definitiva. Começa numa pausa. Uma pausa simples. Você sente o impulso de explicar e não corre atrás dele. Sente o impulso de convencer e permanece. Sente o impulso de se defender e escolhe confiar. Confiar que sua verdade continua sendo verdade, mesmo sem aplausos, mesmo sem validação, mesmo sem testemunhas. Porque existe uma paz que chega quando você para de pedir permissão para existir. E uma vez que você sente essa paz, é impossível esquecê-la. Ela muda a forma como você caminha, como escolhe, como ama, como permanece, como parte, como vive. E talvez seja exatamente essa paz que você procurava há tanto tempo. Não nas explicações, não nas justificativas, não nos argumentos, mas além deles, muito além deles. E antes de encerrar, quero que você volte à pergunta que deixei no início deste vídeo. Se você não precisasse mais gastar energia tentando ser compreendida por todo mundo, o que faria com essa energia? Talvez ela voltasse para seus sonhos, talvez voltasse para sua saúde, talvez voltasse para seus projetos, talvez voltasse para sua família, talvez voltasse para aquela parte de você que está esperando há anos para finalmente ocupar o espaço que sempre foi seu. Porque existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. E muitas pessoas passam tanto tempo tentando ser aceitas que esquecem de viver. Existe uma diferença entre estar presente e estar disponível para tudo. Você pode estar presente numa conversa sem se dissolver nela. Pode ouvir sem absorver cada palavra como se fosse um veredicto sobre quem você é. Pode discordar sem precisar converter ninguém. Pode permanecer sem explicar a permanência. Pode partir sem justificar a partida. Essa liberdade não chega de uma vez. Ela chega em momentos, em pequenas escolhas que ninguém ao redor percebe. Uma pausa antes de responder. Um silêncio sustentado onde antes havia urgência. Uma frase não dita que antes você teria corrido para falar. E com o tempo, essas escolhas pequenas vão formando algo maior. Uma base, uma ancoragem. Um lugar dentro de você que não balança quando o mundo ao redor questiona. Não porque você se fechou, mas porque finalmente encontrou algo mais sólido do que a aprovação dos outros para se apoiar. A sua própria verdade. E talvez essa seja a descoberta mais silenciosa e mais transformadora que uma pessoa pode fazer. Que ela já era suficiente. Antes da próxima explicação, antes da próxima tentativa, antes da próxima conversa que ela esperava que finalmente resolvesse tudo, ela já era suficiente. E você também. Não quando todo mundo entender. Não quando finalmente chegarem as palavras certas. Não quando a relação certa aparecer. Agora, do jeito que você está, com tudo que ainda carrega, com tudo que ainda está aprendendo, você já é suficiente. Mas deixa eu te contar uma última coisa. Enquanto Clara estava aprendendo tudo isso, enquanto deixava de carregar pesos que nunca foram dela, enquanto aprendia a permanecer em silêncio
quando antes corria para se explicar, ela começou a observar alguém. Alguém que parecia ter aprendido essa lição muito antes. Alguém que nunca transformava limites em debate. Alguém que não confundia serenidade com submissão. Alguém que carregava uma paz interior que ela demorou anos para compreender. E existe uma história por trás desse silêncio. Uma história que quase ninguém conhece. Uma história sobre força, sobre presença, sobre dignidade e sobre o tipo de liberdade que nasce quando você finalmente entende que não precisa provar quem é. Na quinta-feira, você vai ouvir essa história. Até lá, cuide da sua energia. Ela vale mais do que qualquer explicação. E lembre-se, nem toda pessoa vai compreender você. Nem toda pessoa vai enxergar você. Nem toda pessoa vai validar você. Mas a sua vida não começa quando isso acontece. A sua vida começa quando você para de esperar que aconteça e finalmente volta para casa, para dentro de si mesma.